Hoje, vamos conhecer 5 curiosos fatos bíblicos que muitos incrédulos desacreditavam. No entanto, pesquisa e descobertas recentes comprovaram sua existência. Quinto lugar, Reservatório de Siloé. O livro de João, no Novo Testamento da Bíblia, nos presenteia com uma narrativa rica e significativa que envolve o Reservatório de Siloé. A narrativa se desenrola no capítulo 9, onde Jesus encontra um homem cego de nascença. Este homem, que nunca tinha experimentado a luz do mundo, torna-se o protagonista de uma incrível demonstração de milagre. Ao se deparar com o homem cego, os discípulos questionam Jesus sobre a causa de sua cegueira, se atribuindo a algum pecado. Jesus responde que não é por causa do pecado dele nem de seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestem nele. A ação central da história acontece quando Jesus decide curar o homem cego. No entanto, o método escolhido por Jesus é peculiar e carrega um significado profundo. Ele cospe no chão, faz lodo com a saliva e aplica nos olhos do cego. Então, instrui o homem a ir ao reservatório de Siloé para lavar-se. O reservatório de Siloé, mencionado nessa passagem, era uma piscina de água em Jerusalém. O nome Siloé significa enviado, e a água dessa piscina era canalizada através de um sistema complexo, alimentando os campos de Jerusalém. O cego obedece às instruções de Jesus, vai ao reservatório de Siloé, lava-se e milagrosamente recupera a visão. A transformação é tão extraordinária que gera espanto e questionamentos entre os que conheciam o homem cego. Embora muitos tenham inicialmente considerado que a referência de João ao reservatório de Siloé pudesse ser simbólica, surpreendentemente, a realidade se revelou de uma maneira inesperada. Em 2005, um grupo de encanadores, ao realizar trabalhos na cidade velha de Jerusalém, fizeram uma descoberta notável. Eles encontraram uma antiga reserva de água que desencadeou a um fascinante processo de investigação arqueológica. Após vários estudos, ficou claro que o reservatório descoberto correspondia exatamente à descrição feita por João em seu evangelho a respeito do reservatório de Siloé. Antes de prosseguirmos, peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal para nos ajudar a compartilhar esse conteúdo. Continuando, em quarto lugar, a Arca de Noé. A arca foi uma embarcação gigante construída por Noé sob a orientação divina, como parte do plano de Deus, para preservar a vida durante o dilúvio, um evento catastrófico de inundação. Em um intrigante estudo conduzido em 2014, 4 alunos de física da Universidade de Leicester, na Inglaterra, empreenderam a missão de confirmar a viabilidade da Arca de Noé. A intenção é realmente descobrir se à época seria possível a construção de uma arca tão grande, capaz de suportar inúmeros animais e pessoas, conforme descrito nas Escrituras. O primeiro desafio enfrentado pelos estudantes foi a conversão das medidas bíblicas expressas em cúbitos para unidades modernas, utilizando a proporção de 1 cúbito para 48 centímetros. Os números resultantes revelaram dimensões impressionantes para a arca: 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura, proporcionando uma compreensão tangível da magnitude dessa embarcação. Além disso, a escolha da madeira de gofer para a construção da arca, conforme descrito na Bíblia, foi meticulosamente estudada, destacando suas características e densidade comparável à do cipreste. Essa escolha desempenhou um papel crucial na viabilidade da arca, fornecendo uma combinação de resistência e flutuabilidade necessárias para enfrentar as condições adversas do dilúvio durante os 40 dias e 40 noites de chuva intensa. A análise não se limitou às dimensões exteriores. Sabendo o material utilizado e o tamanho da arca, os estudantes também estimaram o peso da arca vazia.
A construção teria aproximadamente 1.200.000 quilos. Com esses dados, os estudantes chegaram à conclusão que a arca poderia suportar o peso de até 50 milhões de quilos sem afundar. Esses números não apenas reforçam a plausibilidade do relato bíblico, mas também ressaltam a complexidade e engenhosidade envolvidas na construção de uma embarcação capaz de preservar a diversidade da vida animal durante o dilúvio. Em terceiro lugar, a Torre de Babel. A história da Torre de Babel é narrada no livro de Gênesis, capítulo 11, no Antigo Testamento da Bíblia. Essa narrativa descreve um evento significativo que ocorreu após o dilúvio e envolve a tentativa da humanidade de construir uma torre que alcançasse os céus. A história começa com a população da Terra se reunindo na planície de Sinear, onde decidem construir uma cidade com uma torre que chegasse até os céus. A motivação por trás dessa empreitada é revelada no versículo 4 de Gênesis 11. Vamos, construamos uma cidade para nós e uma torre cujo topo alcance os céus. Assim, façamos fama para nós e não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Essa tentativa de construir uma torre foi vista por Deus como um ato de arrogância e desobediência. Ele decide intervir para impedir que a humanidade continue com seu plano. O versículo 6 destaca a resposta divina. O Senhor disse: Eles são um só povo e têm uma só língua, e começaram a construir isso. Se assim continuarem, nada do que planejarem poderá ser impedido por eles. Em resposta a essa unidade de propósito e linguagem, Deus confunde a língua das pessoas, resultando em uma diversidade de línguas e, como resultado, na dispersão da população pela face da terra. A torre inacabada passa a ser chamada de Babel, derivada da palavra hebraica Balau, que significa confusão. No século passado, a descoberta de uma pedra na antiga Babilônia, datada do século 6 a.C., representa um avanço notável na compreensão da Torre de Babel. Essa descoberta, conforme apontada pelo professor da Universidade de Londres, Andrew George, fornece uma intrigante evidência visual da existência da famosa torre mencionada na Bíblia. A pedra revela um desenho detalhado de uma torre com degraus, acompanhada por uma figura humana segurando uma lança e usando um chapéu de cone. Abaixo do desenho, encontra-se a palavra zigurate, que significa monumento em forma de pirâmide, ou Templo da Babilônia. Esse achado arqueológico, segundo o especialista, é uma representação visual da Torre de Babel, apresentando detalhes surpreendentes das 7 camadas da estrutura. O texto inscrito na pedra fornece informações adicionais, revelando que o responsável pela construção da torre era o imperador Nabucodonosor II. Esse achado não apenas confirma a existência da torre, mas também lança luz sobre a figura histórica por trás de sua construção, alinhando-se de maneira notável com as narrativas bíblicas. Em segundo lugar, a Cidade da Primavera. A Cidade da Primavera, mencionada no livro de Samuel, representa um local de profundo significado histórico e espiritual no contexto bíblico. Conforme mencionada na Bíblia, a cidade foi conquistada pelo notável rei Davi e serviu como o cenário sagrado onde Salomão, seu filho, em um momento solene, foi ungido como rei. Apesar das dúvidas entre os céticos quanto à existência da cidade conforme descrita na Bíblia, os arqueólogos acabaram com a incerteza ao descobrir a Cidade da Primavera em Israel. Essa antiga cidade, com cerca de 3.800 anos, foi minuciosamente desenterrada ao longo de 2 décadas de escavação na cidade de Davi, no Parque Nacional de Davi. A Cidade da Primavera, considerada como a maior fortaleza cananeia antes do reinado de Herodes, foi estrategicamente construída para proteger e preservar o acesso à água contra potenciais invasores. Em primeiro lugar, Pôncio Pilatos.
Pôncio Pilatos foi o governador romano da província da Judéia de aproximadamente 26 a 36 depois de Cristo. A Bíblia descreve Pôncio Pilatos como o oficial romano responsável por autorizar a crucificação de Jesus, após ser pressionado pelas autoridades religiosas judaicas e pela multidão. Sua figura é mencionada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que oferecem insights limitados sobre sua personalidade e papel na crucificação. No entanto, fora dos registros bíblicos, há uma escassez significativa de informações sobre Pôncio Pilatos em fontes históricas contemporâneas. Muitos detalhes de sua vida e governo são desconhecidos, e a ausência de registros fora dos textos bíblicos levanta dúvidas e questionamentos por alguns sobre a sua real existência. Contudo, em 1961, a equipe liderada pelo Dr. Antônio Frova fez uma descoberta notável em Cesárea Marítima, uma antiga cidade romana às margens do mar Mediterrâneo em Israel. O achado se tratava em um fragmento de pedra calcária, uma placa com 82 centímetros de largura e 68 centímetros de altura. Na placa, uma inscrição em latim dizia: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. Essa descoberta está alinhada cronologicamente com o reinado do imperador Tibério, que abrangeu os anos de 14 a 37 depois de Cristo. Lucas, em seu evangelho, identifica Pilatos como o governador romano da Judéia durante o governo de Tibério César, estabelecendo assim uma notável correspondência entre as descobertas arqueológicas e as narrativas bíblicas. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.